Oi, turma, tudo bem? Então, pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, tá certo? Vou colocar aqui na tela o nosso assunto de hoje, um assunto novo, ok? Então, pessoal, se liga no adjunto adverbial. Nós iremos entender durante esta aula, tá? O que é adjunto adverbial, tá certo? Então, eu preciso que vocês fiquem atentos para que vocês compreendam, tá? Tudo o que eu irei explicar. Toda panela tem sua tampa, tá? Nós iremos ver aqui cada verbo que eu coloquei aqui nesses pontinhos, tanto o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação, eles possuem a tampa dele, tá certo? Então vamos lá. Os verbos transitivos, esse tipo de verbo ele precisa de complemento verbal, tá certo? Então o verbo transitivo, qual é a tampa dele? Os objetos, tá? Os objetos pode ser um objeto direto, quando esse complemento vier sem preposição, e pode ser um objeto indireto, quando esse complemento vier com preposição. Ou ainda, né? Tem verbos transitivos que exigem dois complementos verbais, um objeto direto e indireto ao mesmo tempo, tá certo? Então, qual é a tampa do verbo transitivo? Os objetos, tá? Que é os complementos verbais desse tipo de verbo. Agora, o verbo intransitivo, será que ele tem tampa? Esse tipo de verbo, ele apresenta sentido completo, isto é, não precisa de complemento verbal, tá? O verbo intransitivo, gente, ele mesmo se basta, tá? Ele mesmo expressa a compreensão da oração. Então, eles não precisam de complemento verbal. Mas quando eu digo que ele não precisa de complemento verbal, isso não quer dizer que não possa aparecer um complemento verbal para esse tipo de verbo. E a gente vai entender nesta aula que tipo de complemento aparece ao lado de um verbo intransitivo, tá certo? Nós temos o verbo de ligação, que apresentam predicativo do sujeito, tá? Os verbos de ligação, eles apresentam predicativo do sujeito e não objeto, tá certo? Predicativo é uma característica, tá, que vai se referir ao sujeito, ok? Então, cada um desses verbos tem cada um no seu quadrado, tá certo? Eles têm que estar no quadrado que ele pertence, ok? Então, qual dessas orações causa estranhamento pela falta de complemento depois do verbo? Vamos lá. Na oração 1, no exemplo 1, na verdade, Pedro trabalha. Deu para compreender, pessoal, o que o Pedro faz na vida? Sim, Pedro trabalha. Ok, entendemos, completamente perfeito. Agora, no exemplo 2, Pedro faz. Consequentemente, a pergunta óbvia, qual seria a pergunta que a gente faria? O que ele faz, não é verdade? Então, Pedro faz o quê? O que ele faz na vida? Então, qual dessas orações causou estranhamento por falta de complemento? Com certeza, vocês estão pensando no exemplo número 2. E é esse exemplo mesmo que causou estranhamento, certo? Complete as orações 1 e 2, colocando depois do verbo expressões que designem lugar, tempo, modo, intensidade, finalidade, causa, instrumento ou companhia. Então, pessoal, vamos lá tentar colocar uma expressão ou uma palavra aqui depois desses dois verbos, né, de cada uma dessas orações. Uma palavra, uma expressão que designem uma dessas circunstâncias. Pedro trabalha muito. Poderia ser a palavra muito, tá? Que traz e expressa, né, uma ideia de intensidade. Então, Pedro trabalha muito. Ok. A primeira oração, vocês percebem que não precisa de nenhum complemento.
Você entende perfeitamente a ideia central é que Pedro trabalha, ele faz alguma coisa na vida dele, tá certo? Mas quando eu acrescento a palavra muito, agora eu percebo que o Pedro ele trabalha demais, né? Além da conta. No exemplo número 2, Pedro faz. Pessoal, percebam que antes de colocar uma palavra que expresse uma circunstância de lugar, tempo, modo, enfim, uma circunstância, nós precisamos colocar um complemento, tá? Porque esse verbo ele exige um complemento verbal. Então, Pedro faz o quê? Poderia ser, Pedro faz suas lições de casa sempre. Não é verdade? Então, percebam que eu coloquei o complemento verbal, né? E acrescentei a palavra sempre, que dá a ideia de tempo, não é verdade? Então, vamos seguir aqui. Vamos reconhecer nos exemplos abaixo as expressões que denotam lugar, tempo, modo, finalidade, causa, instrumento e companhia. Cada uma dessas orações nós iremos tentar identificar, tá? Uma circunstância dessas aqui, tá certo? Então vamos lá no primeiro exemplo. O aluno escreve como? Ele escreve bem, ok? Então, bem indica a maneira, o modo como esse aluno ele escreve, tá certo? Então aqui nós temos uma palavra que expressa modo, certo? Tremiam de frio. Pessoal, de frio expressa a causa desses tremores, não é verdade? Então, de frio expressa causa, certo? Próximo exemplo, fechou a porta com a chave. Ok, fechou a porta com a chave, pessoal. Essa expressão, ela expressa a ideia de instrumento. O instrumento que foi utilizado para fechar a porta, foi a chave, certo? No próximo exemplo, ela saiu com a Maria. Então, percebam que com a Maria, essa expressão dá a ideia de companhia, tá? Foi com quem ela saiu. No próximo exemplo, não saiu cedo. Percebam aqui que nós temos a palavra cedo, que expressa tempo, tá bom? Então, poderia ser tarde, né? Não saiu tarde. Mas aqui tem a palavra cedo. No último exemplo, os vizinhos falaram do incêndio com tristeza. Qual foi a maneira como os vizinhos falaram? Com tristeza. Indica o modo, a maneira como eles falaram, certo? Então, com tristeza, expressa modo, certo? Afinal, o que é adjunto adverbial? Então, eu vou explicar para vocês. Prestem atenção. É uma ou mais palavras que expressam uma ideia, tá? Uma circunstância, ou seja, traz um dado novo à oração, traz uma informação a mais para a oração, tá? Mas são dispensáveis à compreensão da mensagem, ou seja, se essa expressão for retirada da mensagem, não vai haver prejuízo na compreensão, tá? Tendo a função adverbial. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui nesses exemplos que a gente analisou. Quando eu disse que Pedro trabalha muito, eu acrescentei uma informação. Qual foi a informação? Que ele trabalha além da conta, né? Que a palavra muito trouxe a ideia de intensidade, tá certo? Então, o adjunto adverbial ele simplesmente vai trazer uma informação a mais, um dado novo para a oração, tá? Porque até então, quando eu só li Pedro trabalha, eu só tinha a informação que ele trabalhava. Eu não tinha a informação de que era muito ou pouco, ou de vez em quando, tá? Então, a palavra muito, ela acrescentou uma informação a mais, tá certo?
Então, vamos continuar aqui. Tendo a função adverbial. Tia Úrsula, mas eu estou lembrando que essas palavras que expressam lugar, modo, tempo, eu estou lembrando de advérbio. Tem alguma coisa a ver? Tem sim. O que vocês vão prestar atenção na hora de responder uma questão? A língua portuguesa analisa de duas formas, tá? Faz análise morfológica e análise sintática. Então, o que é isso? Análise morfológica é a análise das palavras isoladamente, tá? Das palavras isoladas. Ou seja, por exemplo, Pedro é legal. A palavra Pedro, eu poderia classificar Pedro como um substantivo, tá certo? Porque Pedro é um nome. Então, você vai analisar, a morfologia, ela analisa, na verdade, as palavras de maneira isolada. Cada palavra, você vai colocar dentro de um conjunto que ela pertence, tá? Já a análise sintática, ela analisa a função da palavra dentro da oração. Quando eu digo que Pedro é legal, quem é legal? O Pedro. Então, na análise sintática, a palavra Pedro, ela tem a função de sujeito. Então, a morfologia classifica as palavras, tá? Colocando cada uma dentro do lugar que ela pertence, dentro do grupo que ela pertence. Se é do grupo do substantivo, se é do grupo dos verbos, ou se é do grupo das preposições, dos pronomes, tá? Já a análise sintática vai estudar o que? A função da palavra dentro da oração. Tem a função de sujeito, se tem a função de complemento verbal, se é um objeto direto, se é um objeto indireto, tá certo? Essa é a diferença. Então, na morfologia, a palavra sempre está dentro do grupo dos advérbios, tá certo? Já na análise sintática, esse advérbio vai se transformar em um adjunto adverbial. Vai mudar os nomes, mas aquela palavra vai ter a mesma função, tá? Sempre vai se tratar de um advérbio de tempo e na análise sintática sempre vai se tratar de um adjunto adverbial de tempo, tá certo? Então, na análise sintática, o advérbio ele é classificado como adjunto adverbial, ok? Observação 2. Os verbos intransitivos não precisam de complemento. Foi o que eu falei, eles mesmos se completam, certo? No entanto, isso não impede de aparecer adjuntos adverbiais como complemento desses verbos. Então, pessoal, vejam só. Os verbos transitivos, eles têm a tampa da panela deles, que é os objetos. Os verbos transitivos, aqueles que precisam de complemento. Já os verbos intransitivos, eles não precisam de complemento, mas pode aparecer sim um complemento para esse tipo de verbo. E o complemento desse tipo de verbo são os adjuntos adverbiais, tá? Observação 3. Uma característica dos adjuntos adverbiais é que frequentemente eles podem ser deslocados dentro da oração, tá? Como assim, tia Wilson, ele pode ser deslocado? Vejamos no seguinte exemplo, nesses seguintes exemplos abaixo. Agar e Helga chegaram tarde à festa. Percebam, pessoal, que aqui, no exemplo 1, percebam a seguinte estrutura, tá certo? Agar e Helga chegaram tarde à festa. Ok. Agora, no exemplo abaixo, a expressão a festa, que indica o lugar, né, onde eles chegaram, foi retirada do final. E no exemplo 2, ela ficou introduzida aqui no início.
tá certo? Ela foi introduzida no início. A festa, chegaram tarde H e Elga. Então, pessoal, os adjuntos adverbiais, eles podem ser deslocados, tá? Dentro da oração, eles não têm um lugar fixo, ok? E essa é uma das características dos adjuntos adverbiais, certo? Então, diferença entre análise morfológica e análise sintática. Vamos entender melhor. Aqui nós temos um órgão, que é o coração, tá certo? Qual é a função do coração? O coração é um órgão muscular que, por meio da sua contração, garante o bombeamento do sangue para as diferentes partes do corpo. Então, vejam só. A palavra coração, aliás, o órgão, né? O órgão coração é como se fosse a análise morfológica, tá? Esse órgão, coração, aqui vamos dizer que é a análise morfológica, tá? É o grupo que ele pertence, né? Ao grupo dos corações, vamos dizer assim, tá? E qual é a função do coração? Bombear o sangue para as diferentes partes do corpo. Então, pessoal, a análise morfológica, ela vai estudar as palavras de maneira isolada, tá? É como se eu fosse classificar cada órgão do meu corpo, tá? Coração, pulmão, né? E a análise sintática vai analisar a função daquela palavra dentro da oração, tá certo? Vamos seguir aqui. É bem assim com a gramática. Vejamos aqui. Aqui em cima, essas palavrinhas coloridas, nós temos análise morfológica, tá certo? Nós temos análise morfológica, onde a gente classifica cada palavra dessa oração, classifica em diferentes grupos, tá certo? Abaixo, nós temos a função dessas palavras dentro da oração. Então, vamos ver aqui o exemplo. Ontem, os alunos riram muito. Vejam só. A palavra ontem se refere a tempo, não é verdade? Então, eu vou classificar ela. Perceba que eu estou analisando, nesse primeiro momento, as palavras isoladas, tá? Sem depender uma das outras, não precisa, tá? Eu estou analisando só cada palavra agora de maneira individual. Então, ontem se refere a tempo, se trata de um advérbio, tá? Os se refere a um artigo, tá? A classe dos artigos, tá? Quem lembra aí dos artigos? A, as, o, os, uns, uma, umas, tá certo? Alunos é o nome, então está ligado aí à classe dos substantivos, tá certo? Riram. Riram é uma ação, então está dentro da classe dos verbos, certo? Muito. Muito se refere à intensidade, está dentro da classe dos advérbios, tá? Ok, analisei cada palavra de maneira individual. Agora, a função sintática, nós iremos analisar, né? A função de cada palavra dentro da oração, tá certo? Ontem, eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Perceba que na análise sintática, o advérbio ele se transforma em adjunto adverbial. O os aqui, ele é um adjunto adnominal, porque está junto de um nome, tá certo? Vocês verão esse conteúdo mais na frente. Aqui eu coloquei a função porque nós estamos fazendo análise e é preciso, né, que vocês entendam a função de cada uma dessas palavras, tá certo? Ontem os alunos riram muito, então quem riram? Os alunos. Os alunos aqui têm a função de sujeito, tá certo? A palavra alunos tem a função de sujeito. Riram. Eu tenho que classificar que tipo de verbo eu tenho, tá? Eu tenho um verbo intransitivo, que não precisa de complemento,
Simplesmente eu entendo que os alunos riram, e essa é a informação principal, tá? Então, é um verbo intransitivo que não precisa de complemento. Muito. Na análise morfológica, eu tinha um advérbio. Aí, esse advérbio, na função sintática, ele se transforma em um adjunto adverbial, tá certo? Então, pessoal, essa é a diferença, tá? Enquanto uma estuda, analisa de maneira individual, a análise sintática, ela analisa a função das palavras, tá? Dentro da oração. E para analisar a função, eu não posso analisar as palavras de maneira isolada, tá? Eu tenho que entender o contexto, eu tenho que analisar as palavras levando em conta, né, todas as outras palavras da oração, quando eu for analisar sintaticamente, certo? Leia o texto com atenção para a realização da atividade de sala. Então, aqui nós temos um texto de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã, salté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: eu, hein? Nem morta. Então, pessoal, a atividade de sala é esta, tá certo? Vocês irão anotar as perguntas, tá? E respostas no caderno sobre o texto, né? Do Luiz Fernando Veríssimo, ok? E a atividade de casa é esta aqui. Por que não podemos considerar as expressões em destaque como adjuntos, tá? Vocês irão analisar essas palavras que estão em negrito e dizer por que a gente não pode considerá-las como adjuntos, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado, tá certo? Fiquem com Deus e tchau, tchau.